Vamos entrar com quem estava por dentro desse processo. Nós vamos falar aqui, até para espancar essas dúvidas, se existem outros elementos que comprovem que foi uma manobra do Deltan ou não, o doutor Luiz Eduardo Petinin. Doutor Luiz Eduardo Petinin, ele está conosco. Doutor Luiz Eduardo, boa tarde. O senhor foi um dos advogados, desse pedido que culminou, salvo engano, na cassação do Deltan Dallagnol, do mandato de deputado federal. Boa tarde, doutor, como vai? Boa tarde, membros de Linha de Frente, telespectadores. Eu agradeço demais o convite para esclarecer esse debate tão caloroso. Antes de a gente entrar no tema, eu queria só que o doutor se apresentasse. O doutor, ele entrou representando a coligação Brasil da Esperança ou outra parte? Exatamente. Foi a impugnação do registro de candidatura do senhor Deltan Dallagnol, que a gente apresentou em nome da Federação Brasil da Esperança, ainda em agosto do ano passado. Então, foi logo depois do registro de candidatura dele. Esse processo, pelas intercorrências, porque dependia muito das informações dos documentos que viessem do CNMP, acabou demorando para ser julgado. Então, acabou sendo julgado somente depois da eleição de 2022 e quando já estava confirmada a eleição do senhor Deltan Dallagnol. Então, só veio também a julgamento agora no TSE nesse momento por causa justamente dessas intercorrências, porque evidentemente que nós temos que respeitar o direito do candidato impugnado a fazer campanha, temos que respeitar a ampla defesa, o contraditório, temos que esperar as suas oportunidades de falar nos autos, e quanto a isso, o rito foi respeitado, a ampla defesa foi garantida, e agora nós tivemos aí um juízo, acredito eu, definitivo, Tribunal Superior Eleitoral. Muito bem. Doutor, mais uma pergunta. O que leva a subsidiar o argumento de que o Deltan sabia que seria alvo de um processo administrativo, que fosse o tirado do caso? Porque existiam procedimentos, reclamações, sindicâncias, 15 ao todo, mas não havia o processo administrativo cujo resultado pudesse ser a exoneração. Existiam procedimentos que poderiam levar ou não a esse processo ou a outras sanções, como foi o caso da censura que mencionei, do eminente corregedor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, que não levariam à expulsão, mas sim à pena de censura, que foi um caso bastante comentado lá em 2020, se não me falha a memória. O que leva a crer que ele seria réu num processo administrativo? Tinha conhecimento porque ele tinha se manifestado em todos os 16 processos que tinha correndo contra ele, inclusive na sindicância e inclusive nos 2 processos administrativos disciplinares que já existiam, com sanção aplicada, defesa apresentada e ainda estão pendentes, e estão até este momento pendentes perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então isso, perante o Supremo Tribunal Federal. Isso é muito importante destacar, que até o próprio ministro fala no voto dele. Se, evidentemente, depois da exoneração, não havia mais possibilidade de qualquer alteração ou mutabilidade dos resultados daqueles TADs, em que ele já tinha uma pena de advertência e uma de censura, então por que o próprio Deltan não peticionou informando a perda de objeto no Supremo? Não fez isso. Agora, em março, a gente teve, naquele processo em que o ministro Fux tinha dado uma primeira liminar para ele, para que a advertência não configurasse um antecedente que permitisse posteriormente a sua demissão, neste processo houve uma sentença de mérito, julgando improcedente, onde caiu essa liminar agora em março. O que o Deltan fez? Recorreu da sentença. Mas, se ele não é mais procurador, se não tinha mais pena para ser aplicado, não tinha mais possibilidade nenhuma, por que ele recorreu disso? Por que ele não falou, olha, eu me exonerei, perdeu o objeto? Então, primeiro, ele tinha conhecimento porque ele já tinha se manifestado em todos os processos, em todos. E esse é um ponto muito importante para dizer. Essa mesma causa de inelegibilidade nós chegamos a trazer em relação ao Sérgio Moro. E lá em dezembro, quando o TSE apreciou e negou em relação ao Sérgio Moro essa mesma causa, o que o TSE falou? Veja, nesse caso aqui, havia meras petições protocoladas, não tinha nem processamento inicial, nem intimação do Moro. O Moro nunca tinha sido formalizado o conhecimento dessas reclamações que tinha contra ele. Ainda, também não havia qualquer dúvida que a motivação do Moro não era para fugir de PAD nenhum. A motivação do Moro era justamente porque ele recebeu o convite para ser ministro da Justiça e antes para a equipe de transição.
Então, veja, o tribunal já sinalizou lá no Moro, né, como que eles iam analisar a partir dali essa linha aqui. Né? E, no caso do Deltan, o cenário é completamente diferente. Primeiro, pela ficha corrida, né, assustadora. A gente não está falando aqui de falhas ou de deslizes ou de filigranas, né, como eles costumam dizer. A gente está falando de improbidade administrativa, né, apropriação de diárias, viagem... Mas ele não foi condenado por nada disso. Ele não foi condenado por nada disso. Por que ele não foi condenado? Porque ele fugiu, claro, ele fugiu. Ele não foi condenado. Agora, veja... E agora eu vou dizer o seguinte, veja... Deixa eu fazer uma última pergunta. Se a lei ela tem que ser aplicada de uma maneira tão severa, ela tem que ser aplicada de uma maneira dura, ela tem que ser respeitada à risca, por que vocês aceitaram lançar a campanha ao Senado de Dilma Rousseff, que foi empichada, e a Constituição, não é nem a lei ficha limpa, a Constituição diz que o presidente empichado ele é inelegível por 8 anos e por uma manobra inconstitucional do ministro Ricardo Lewandowski, ele tirou isso dela, ela foi premiada. Ou seja, se a lei ela tem que ser respeitada de uma maneira tão firme, por que se aceitar ao mesmo tempo a candidatura da Dilma Rousseff, que é uma candidatura que desrespeita a Constituição, independentemente do que Ricardo Lewandowski fez ou não, o texto ainda está na Constituição. Veja, eu não posso responder pelo que aconteceu lá, mas eu vou dar meu entendimento sobre os fatos daquela situação. Primeiro que a ficha limpa não se aplica nessa situação de presidente da República, fala apenas de governador do estado, mas aí prefeito municipal. Por quê? Porque na Constituição existe a pena de inabilitação por 8 anos. Segundo, o ministro Lewandowski, na verdade, apenas presidiu a sessão e as deliberações e aprovações foram do Senado Federal. E terceiro, por quê? Porque o próprio Supremo tinha decidido, vamos seguir no rito de impeachment da presidente Dilma Rousseff, o mesmo que foi feito no impeachment do Collor, onde houve a separação das votações. E por isso, que como foi feito com o Collor, foi feito com a Dilma. Se não tem elegibilidade na lei e o próprio Senado afastou a inabilitação, veja, aí a gente está falando justamente de decisões reiteradas do Legislativo que foram cumpridas. Aí ela tinha o direito de disputar, discordando ou não. E lá, naquele caso, a própria Justiça Eleitoral julgou ela como elegível. Né? E eu acho que a situação aqui é muito diferente, porque além dessas notificações e os direitos de defesa do senhor Deltan Dallagnol terem sido respeitados, ele ter se manifestado em todas as reclamações, em todos os processos, a gente tem os próprios diálogos da Operação Spoofing que mostram uma conversa dele com o então diretor da Transparência Internacional, em que ele fala expressamente, o CNP, eu fiquei sabendo do CNP que o clima vai ficar ruim, porque são várias representações que podem vir a mim e isso pode configurar, inclusive, minha demissão. Isso já estava no radar dele há muito tempo. E eu vou trazer mais um fato para vocês, que foi o fato que eu trouxe na tribuna ontem. Além do CNMP, veja, existia um processo correndo na corregedoria do MPF, veja só, esse processo era reclamação, virou sindicância, virou inquérito administrativo disciplinar. Ele foi ouvido pessoalmente, ele apresentou defesa, ele tinha advogado, e na conclusão da comissão do inquérito, por unanimidade, eles entenderam que era o caso de abrir imediatamente no CNMP um PAD contra ele. Esse processo chegou no CNMP, sabe quando? Dia 28 de outubro de 2021. E quando que o Deltan saiu? Dia 3 de novembro. O que tinha acontecido logo antes também? Diogo Castor foi demitido do CNMP. Então, veja, conhecimento pleno de todas as reclamações. Segundo lugar, demissão do seu colega por causa do outdoor que foi feito lá em Curitiba. Terceiro lugar, inquérito administrativo que chegou 5 dias antes dele pedir exoneração. E qual que é o fato desse inquérito, senhores? O fato de ele ter um aparelho espião guardião no telefone do MPF. Eu compreendo tudo isso. 4 anos gravando ligações. Isso foi decidido pelo MPF nesse processo. Perfeito. Veja, perfeito. E outra coisa também, vamos lá, senhores, mais uma questão. Ele disse que ele saiu para ser candidato. O prazo legal para ele ser candidato, para ele sair para se descompatibilizar, era no dia 2 de abril de 2022. Mas ele saiu 5 meses antes, renunciou. Porque ele quis, ele não é livre. A gente não tem mais liberdade nesse país. Eu não posso sair antes. Posso. Claro que pode, mas concordo que esse fato isolado, ele não foi julgado por esse fato isolado. Você acha que não tem ligação do Lula falando que a coisa vai ficar feia para ele
no Ministério Público durante a Lava Jato? Teve. A gente sabe como funcionam as coisas. Agora, a lei ela é muito clara. Ela diz que o processo tem que estar instaurado no momento da saída. Vamos lá. Aí já até o meu professor Renato está aí também para confirmar, velho. O que o TSE faz agora, meus senhores, é o que ele tem feito há 13 anos com todo gestor público no Brasil, com todo prefeito. Eu vou dar alguns exemplos do porquê que o TSE não fez nada diferente ontem em relação ao que ele sempre faz em relação a qualquer político no Brasil e sem qualquer contestação da sociedade e da imprensa. Por exemplo, vamos lá. Primeiro, quando a gente não tinha um prazo de substituição de candidato, o que o prefeito fazia? Sabia que era inelegível, registrava a candidatura e chegava no sábado à tarde, antes da eleição, pedia para substituir, para ficar com o nome dele na urna. Exato, isso consta do relatório. Apesar de a gente ter um fato lícito, exato, apenas um fato lícito, perfeito, na época, o que o TSE entendeu? Isso é fraude. Caçava os prefeitos por causa disso. Segundo caso... Mas isso não tem, o Deltan ele assumiu, ele não saiu. O CNMP certificou que ele podia... O Ministério Público do Eleitoral não vale mais nada também, porque ele deu parecer, foi ignorado solenemente. Mas de fato, eu li as razões do ministro no relatório, eu li todas elas. Né? Eu li todas elas, mas eu queria ouvir. É importante, porque a gente não conhece do relatório esses dados que o doutor trouxe, né, dessas movimentações, das comunicações, dos prazos do colega que foi expulso, e era isso que a gente queria ouvir também, para embasar, para que coisa não ficasse no subjetivo. Né? E agradeço muito a participação, né? Nós temos hoje um programa cheio, repleto de participações. Agradeço a sua disponibilidade de tempo em nos esclarecer. Nós vamos ouvir ainda alguns senadores, vamos ouvir outras partes também, então hoje está sendo de oitivo. E agradeço muito esse esclarecimento que não está no voto e no relatório, e para que se estabeleça aí um melhor debate público sobre isso que aconteceu. Muito obrigado, doutor. Claro que sim, eu que agradeço e fico à disposição. Obrigado, muito obrigado. Parabéns.